Você já ouviu falar que o Apocalipse descreve o fim do mundo? Mas e se ele também revelasse o começo de uma jornada interior? E se os 7 selos, aqueles que o Cordeiro abre um a um diante do trono de Deus, não fossem apenas sinais do juízo final, mas espelhos de uma transformação interna? E se, por trás de cada cavaleiro, cada terremoto, cada silêncio celeste, houvesse um estágio da alma em busca de si mesma? Hoje, vamos traçar um caminho ousado e simbólico. Aproximar o livro do Apocalipse, esse texto denso e muitas vezes temido, da sabedoria milenar, dos chakras, os centros de energia sutis descritos nas tradições espirituais da Índia. Mas atenção, não estamos dizendo que João de Pátmos falava de chakras. Essa não é uma leitura histórica, mas simbólica. Uma ponte entre 2 mapas espirituais, que mesmo nascidos em culturas distantes, parecem apontar para as mesmas perguntas profundas. Quem sou eu, além do medo? O que me move? Onde nasce a minha luz? E até o final deste vídeo, você vai poder enxergar algo que talvez nunca tenha sido dito assim. Que o Apocalipse não é um livro sobre destruição, é um livro sobre revelação. E revelação, em grego, é isso mesmo, apocalipsis, desvelar, tirar o véu. Mas há um risco. Ao desvelar o que você vê, talvez não seja o fim dos tempos, mas o começo de uma nova forma de se ver. Até o final do vídeo, você terá acesso a um novo mapa simbólico para entender suas próprias crises, dores e despertares, e como transformá-los em força, visão e silêncio interior. Um mapa que não promete respostas fáceis, mas oferece perguntas certeiras. Agora, antes de seguirmos, você está preparado para abrir o primeiro selo? Ou será que ele já começou a se abrir dentro de você? Se essa jornada já tocou algo em você, considere deixar seu like e comentar. Qual selo você sente que está se abrindo em sua vida agora? O Apocalipse não começa com o caos. Começa com um livro fechado, selado com 7 lacres, escrito por dentro e por fora, como se guardasse mais do que simples palavras, como se guardasse uma verdade que só pode ser revelada por dentro. João, exilado na ilha de Pátmos, nos conduz a essa visão mística. No centro do céu, alguém está sentado no trono, e em sua mão direita repousa esse livro misterioso, selado com 7 selos. A voz do anjo ecoa: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? O céu inteiro silencia. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é encontrado digno. João chora. Mas então surge o improvável, um cordeiro, como se tivesse sido morto. Um ser de rendição, e não de conquista, e é este cordeiro, símbolo do Cristo, quem abre os selos um a um. Aqui começa uma jornada não apenas sobre o fim do mundo, mas sobre o fim de uma forma de ver o mundo. Cada selo se rompe como se rompesse uma camada da alma. Cada cavaleiro, cada som, cada abalo, nos convida a ver o que acontece quando o espírito se move e a consciência treme. Este não é um livro comum. É o livro da revelação de tudo o que foi negado, silenciado, enterrado. Dentro de mim, dentro de você. E a única forma de abri-lo é pelo centro mais vulnerável, o Cordeiro. Se esse símbolo já mexeu com você, compartilhe nos comentários. O que você sente que está selado dentro de você e quer ser revelado? Enquanto o Apocalipse guarda selos que se rompem no céu, as tradições espirituais da Índia falam de portas que se abrem dentro do corpo. Chakra, uma palavra em sânscrito que significa roda, mas não qualquer roda. São rodas sutis de energia, pontos de encontro entre corpo, mente e espírito. Segundo os textos do Tantra Yogi, como o Satyakra Nirupana ou Hatha Yoga Pradipika, esses chakras são centros de percepção interior que, quando ativados ou despertos, transformam a forma como vemos e sentimos o mundo. Há 7 chakras principais, alinhados ao longo da coluna vertebral, do cóccix até o topo da cabeça. Cada um está associado a uma dimensão da experiência humana: instinto, prazer, poder, amor, expressão, visão, transcendência.
Mas atenção, esse mapa dos chakras não é físico como um órgão, é simbólico, energético, vivencial. Assim como os selos do Apocalipse não são apenas eventos históricos, os chakras também não são apenas conceitos filosóficos, são arquétipos da consciência. Cada chakra é como um selo em nosso próprio livro da vida. E quando esse selo energético se rompe, algo novo se revela dentro de nós. Os textos antigos falam ainda da Kundalini, a energia latente adormecida na base da coluna, representada como uma serpente enrolada. Quando desperta, ela sobe pelos chakras trazendo consciência, cura e, às vezes, colapso. Porque há revelações que são doces e há revelações que queimam. E talvez agora você esteja se perguntando: existe uma relação entre os 7 chakras e os 7 selos? Não no plano histórico, mas no plano simbólico, sim. Ambos parecem descrever etapas de transformação profunda. Você já sentiu um despertar interior tão profundo que parecia quase físico? Compartilhe sua experiência. Ela pode iluminar alguém. Imagine que você está segurando 2 mapas. Um, escrito em grego, com visões celestes, cavaleiros, trovões, altares e silêncios cósmicos. Outro em sânscrito, com flores de lótus, rodas de energia, mantras e serpentes de luz. À primeira vista, parecem opostos, mas quando você coloca um sobre o outro, algo inesperado acontece. Os símbolos começam a se espelhar. No Apocalipse, temos 7 selos que se rompem um a um. Nos chakras, temos 7 centros que se abrem em sequência, quando a consciência desperta. Ambos os sistemas falam de um percurso, não um caminho externo, mas uma jornada interior, onde forças profundas vêm à tona, onde antigas estruturas caem e onde algo novo se revela, não sem dor. Mas atenção, essa comparação não é histórica nem literal. João não estava escrevendo sobre chakras, e os rishis indianos, ao falarem de Kundalini, não estavam pensando no apocalipse cristão. O que propomos aqui é um olhar simbólico, psicológico, arquetípico, um convite a ler as escrituras como espelhos da alma. Assim como os sonhos de Jung não trazem previsões, mas imagens da psique, também os textos sagrados podem ser lidos como metáforas vivas da consciência humana em expansão. A jornada de João no Apocalipse, a subida da energia pela coluna nos textos tântricos, talvez sejam 2 formas diferentes de descrever a mesma coisa: o colapso do ego, o abalo das certezas e, por fim, o nascimento de uma nova visão. Quando lemos com o coração atento, tudo pode virar espelho, até mesmo o Apocalipse. Se você pudesse unir 2 saberes que parecem distantes, quais uniria para compreender melhor a si mesmo? O primeiro selo se rompe, e da visão de João surge um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco, recebe uma coroa e parte conquistando para vencer. À primeira vista, parece um anúncio de poder, vitória, glória. Mas olhe de novo. Esse cavaleiro não representa apenas conquista externa. Ele encarna algo que todos nós conhecemos: a força instintiva que nos lança para frente quando precisamos sobreviver. Na tradição yogi, o primeiro chakra é chamado Muladhara, que significa fundação ou raiz. Ele está localizado na base da coluna, ligado ao instinto de sobrevivência, ao corpo, ao chão que pisamos. Assim como o cavalo branco parte em disparada, nosso instinto busca segurança, comida, abrigo, proteção, direção. É a base sem a qual não caminhamos. Mas aqui surge a tensão. Quando o instinto não encontra chão, a busca vira compulsão, a coroa vira obsessão, e o arco dispara não para proteger, mas para dominar. Talvez você já tenha sentido isso em sua própria vida. O medo de não ter o suficiente, a ansiedade de conquistar algo rápido para não sentir o vazio, o impulso de provar valor, mesmo sem saber exatamente por quê. O primeiro selo e o primeiro chakra nos perguntam: de onde parte minha corrida?
Ela nasce da falta ou da força? Estou buscando direção, ou apenas fugindo do chão que me sustenta? A verdadeira revelação aqui é perceber que a conquista só tem sentido quando há raiz. Sem raiz, toda coroa é frágil. Com raiz, até o mais simples passo se torna firme. Você já sentiu que sua busca por conquistas era na verdade uma fuga? Conte sua experiência nos comentários. Pode ajudar alguém que está correndo sem chão. O segundo selo se rompe, e eis que surge um cavalo vermelho, flamejante. Ao seu cavaleiro é dada uma grande espada, e o poder de tirar a paz da terra. Esse não é um cavalo qualquer. Ele traz consigo o fogo do desejo, a força que move, mas também a força que divide. O vermelho da paixão, da ira, da sede de vida e da violência. Na tradição yogi, o segundo chakra é chamado Svadhisthana, a morada do doce. Ele está ligado à água do corpo, às emoções, à sexualidade, ao prazer e à aversão. É o centro onde aprendemos a lidar com nossos impulsos mais íntimos e com os abismos que eles podem abrir. Assim como o cavalo vermelho retira a paz, nossos desejos, quando não integrados, podem se tornar espadas dentro de nós. Quantas vezes buscamos prazer e colhemos conflito? Quantas vezes um vínculo de amor se transforma em campo de batalha? Quantas vezes a sede de sentir nos leva a ferir a nós mesmos ou ao outro? Talvez você já tenha vivido isso. Um relacionamento onde a intensidade era tanta que beirava a destruição. Um desejo tão grande que, quando não atendido, se transformava em raiva. Ou aquela sensação de estar em guerra consigo mesmo, entre o que quer e o que teme. O segundo selo e o segundo chakra nos perguntam: que parte do meu desejo pede guerra? E o que tento cortar fora quando não sei acolher? O fogo do desejo pode incendiar ou aquecer, pode queimar tudo ao redor, ou pode iluminar o caminho. A escolha não está no cavalo, está no cavaleiro, dentro de nós. Você já viveu um desejo que trouxe mais guerra do que paz? Compartilhe sua reflexão. Ela pode ser o espelho de outra pessoa. O terceiro selo se rompe, e eis que surge um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança nas mãos, e uma voz declara: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. É uma cena de escassez e de cálculo. Comida racionada, valores medidos, sobrevivência negociada. A fome transforma tudo em moeda. Na tradição yogi, esse ponto de tensão se conecta ao terceiro chakra, Manipura, que significa a joia lustrosa. Localizado na região do plexo solar, ele está ligado ao metabolismo, ao ego funcional e ao poder pessoal. É o fogo da digestão, tanto do alimento quanto das experiências. Quando esse fogo está equilibrado, ele nos dá força, clareza, vitalidade. Mas quando se desequilibra, pode virar obsessão por controle, sede de poder ou vazio interior. A balança se torna prisão. Talvez você já tenha sentido isso. Medir o próprio valor pelo quanto produz. Acreditar que só será digno se entregar resultados. Contar calorias de um corpo que nunca parece bom o suficiente. Ou medir o sucesso por comparações que nunca acabam. O terceiro selo e o terceiro chakra nos perguntam: o que minha balança mede que meu coração não confirma? Minha fome é de pão ou de sentido? A verdadeira abundância não está em contar moedas ou calorias, mas em aprender a digerir a vida com dignidade e confiança. O fogo de Manipura pode ser tirano ou pode ser luz. Tudo depende de como alimentamos a chama. Você sente que mede demais sua vida por resultados ou números? Escreva nos comentários o que a sua balança interior anda pesando. O quarto selo se rompe, e eis que aparece um cavalo pálido. Seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o acompanha. O tom aqui não é de glória nem de conquista, é de fragilidade. É o reconhecimento de que tudo o que nasce também termina, e que nenhum de nós
pode fugir da condição mais humana de todas, a finitude. Na tradição yogi, esse selo ecoa no quarto chakra, Anahata, que significa som não golpeado. Localizado no centro do peito, é o chakra do coração, do amor e da compaixão. Mas para que ele se abra, quase sempre é preciso atravessar uma ferida. A morte não fala apenas do fim do corpo. Ela se revela em cada perda, cada despedida, cada mudança que nos arranca algo. Quantas vezes uma amizade se encerrou e você sentiu como se parte de si também tivesse morrido? Quantas vezes precisou dizer adeus a alguém, a um lugar, a uma fase da vida? Esse é o cavalo pálido cavalgando sobre nós. O quarto selo e o quarto chakra nos perguntam: que morte eu ainda me recuso a chorar? E o que precisa morrer em mim para que o amor respire? A dor pode endurecer o peito, mas também pode abri-lo. É no vazio deixado pela perda que a compaixão encontra espaço. É ao reconhecer a fragilidade que aprendemos a amar sem ilusões, mas com ternura verdadeira. A morte, paradoxalmente, pode ser a parteira do amor. Você já viveu uma perda que, de algum modo, abriu seu coração para o amor? Compartilhe sua história. Ela pode consolar alguém que sofre em silêncio. O quinto selo se rompe, e João vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Elas clamam em alta voz: até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue? E lhes são dadas vestes brancas, enquanto aguardam por um tempo ainda. Aqui não há cavalo, há vozes, vozes silenciadas pelo mundo, mas que não se calam diante de Deus. É o clamor pela verdade, pela justiça, pela dignidade. Na tradição yogi, esse movimento ecoa no quinto chakra, Vishuddha, que significa purificação. Localizado na garganta, é o centro da expressão, da palavra e da comunicação autêntica. Quando esse chakra se abre, a voz não é apenas som, ela se torna testemunho. E testemunhar não é gritar mais alto, é falar a partir da verdade interior. Quantos de nós já engolimos palavras que queimavam por dentro? Quantos calaram segredos por medo, por vergonha, por não serem ouvidos? Ou, ao contrário, quantas vezes usamos a fala para ferir, para manipular, para encobrir nossa própria dor? O quinto selo e o quinto chakra nos perguntam: o que em mim ainda pede voz? Minha palavra constrói justiça ou apenas ruído? A verdadeira revelação aqui é que a palavra pode curar ou pode matar, e o silêncio também. Vishuddha nos ensina que falar é um ato sagrado, e que às vezes o testemunho mais poderoso é o que nasce de uma voz simples, mas limpa. Há algo que você gostaria de dizer, mas ainda guarda em silêncio? Escreva nos comentários. Sua voz pode ser a coragem que outro precisa. O sexto selo se rompe, e o que João descreve é um colapso cósmico. O sol escurece, a lua se torna vermelha como sangue, as estrelas caem do céu. Reis, servos, ricos e pobres, todos se escondem com medo do que está por vir. É a imagem de um mundo em ruínas. Mas, simbolicamente, também pode ser lida como o colapso das nossas certezas. Quando aquilo que acreditávamos sólido cai diante de nós. Quando os astros que guiavam nossa vida, sejam ideias, pessoas ou sistemas, deixam de brilhar. Na tradição yogi, esse abalo encontra eco no sexto chakra, Ajna, que significa comando ou percepção. É o chakra da visão interior, localizado entre as sobrancelhas, também chamado de terceiro olho. Quando esse centro se abre, o que acontece? As ilusões caem. O que parecia eterno se mostra transitório, e somos forçados a enxergar de outro modo. Por isso, não é um despertar suave, é um terremoto da consciência. Talvez você já tenha vivido isso. Um diagnóstico inesperado, uma traição, uma perda que mudou tudo, ou até mesmo um estudo profundo que abalou sua fé, mas também abriu espaço para uma visão mais ampla. O sexto selo e o sexto chakra nos perguntam: que céu eu adorava? Sem meus velhos astros, o que realmente vejo? O colapso pode parecer o fim, mas na verdade,
É um convite a enxergar além das aparências. O caos do sexto selo não destrói, ele abre os olhos. E às vezes, a visão que nasce depois da queda é a primeira visão verdadeira. Você já passou por uma crise que fez seu mundo desmoronar, mas depois lhe trouxe uma visão mais clara? Compartilhe nos comentários. Sua história pode iluminar outra vida. O sétimo selo se rompe. E ao contrário do que se esperaria, não há trovões, nem catástrofes, nem gritos. Há silêncio. Silêncio no céu, por cerca de meia hora. É como se toda a criação por um instante parasse para respirar. O clímax não é explosão, é quietude. Não é barulho, é presença. Na tradição yogi, esse mistério encontra eco no sétimo chakra, Sahasrara, as 1000 pétalas. Localizado no topo da cabeça, ele representa a consciência plena, a união com o todo, a transcendência da dualidade. Não é conquista, nem controle, nem espetáculo. É entrega. O silêncio do sétimo selo é o mesmo silêncio de Sahasrara, o momento em que o ego não precisa mais justificar, vencer ou compreender. Tudo simplesmente é. E nesse ser encontramos paz. Talvez você já tenha vivido um vislumbre desse estado. Um instante em que o tempo pareceu suspenso. Um abraço que dissolveu o mundo. Um pôr do sol que calou todos os pensamentos. Uma oração em que não havia mais palavras, apenas presença. O sétimo selo e o sétimo chakra nos perguntam: que silêncio me assusta e ao mesmo tempo me cura? Posso descansar no que é, sem perder a ternura pela vida? A revelação final não é o fim do mundo, mas o começo de um novo olhar. Quando tudo silencia dentro de nós, percebemos que o apocalipse não é destruição, é desvelamento. E a recompensa é esta: um instante de eternidade dentro do coração humano. Se essa jornada dos selos e chakras abriu algo dentro de você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sua reflexão pode ser a revelação que alguém precisa hoje. Antes de concluir esta jornada, é importante fazer uma pausa. Nem João, autor do Apocalipse, falava de chakras. Nem os sábios do Tantra Yogi pensavam no Cordeiro e nos selos celestes. O que fizemos aqui foi um exercício simbólico, um olhar poético, psicológico, espiritual. Uma ponte, não uma fusão. Essa ponte serve para mostrar que, em diferentes culturas e épocas, o ser humano sempre buscou compreender o mesmo mistério. O que acontece dentro de nós quando velhos mundos se rompem e novos horizontes se abrem? E para fixarmos essa travessia, imagine comigo: o cavalo branco e Muladhara, o instinto que dispara a busca, o cavalo vermelho e Svadhisthana, o fogo do desejo e do conflito, o cavalo preto e Manipura, a fome, a medida, o poder, o cavalo pálido e Anahata, a morte que abre espaço para o amor, as almas que clamam e Vishuddha, a voz da verdade, o abalo cósmico e Ajna, a queda das ilusões e o despertar da visão, o silêncio no céu e Sahasrara, a entrega à eternidade. Do instinto ao silêncio, da sobrevivência à transcendência, o que vemos é uma mesma curva. A consciência aprendendo a ver, sentir, dizer e, finalmente, silenciar. Não como fim, mas como revelação. Talvez seja esse o verdadeiro apocalipse. Não apenas a revelação do futuro, mas a revelação do humano. Um mapa não de guerras externas, mas de batalhas interiores. Um caminho que começa na raiz da carne e termina na coroa do espírito. Se esse paralelo entre os selos e os chakras fez sentido para você, compartilhe com alguém que busca novas perspectivas espirituais. Juntos, podemos manter viva a arte de olhar além das aparências. Chegamos ao fim da travessia, mas como todo grande símbolo, o fim também é um começo. O Apocalipse, muitas vezes lido como livro de terror e destruição, hoje se revelou sob outra luz. Um livro de revelação interior. E os chakras, frequentemente vistos apenas como conceitos esotéricos, aqui se mostraram como espelhos de estágios da consciência. A recompensa desta jornada
não é um segredo oculto, nem uma fórmula mágica. É um mapa. Um mapa que liga a raiz ao silêncio, o instinto à entrega, o caos à visão. Um mapa que nos lembra, entre selos e centros, entre cavaleiros e lotos, entre lágrimas e silêncio, a consciência humana aprende a nascer de novo. Talvez agora você se perceba em algum desses estágios. Talvez no desejo que ainda pede paz, na balança que mede demais, na dor que insiste em abrir o coração, ou quem sabe, no silêncio que assusta, mas também acolhe. O verdadeiro sentido do Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim de uma ilusão, para que algo mais vivo, mais luminoso, mais real possa surgir. Entre o fim e o começo, entre a morte e a revelação, o que se pede é apenas isto: ternura pelo humano que somos e coragem para abrir os selos que ainda guardamos dentro de nós. Se essa reflexão te trouxe luz, inscreva-se, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo. Sua jornada pode inspirar outras almas a abrirem seus próprios selos. E assim, deixo uma última pergunta para você. Se o sétimo selo é silêncio, qual palavra nova nasce depois dele em você?